Olá, amados, a paz de Arruxa. Então vamos aqui dar continuidade à pregação do Felipe Veladão, da Igreja Batista da Lagoinha, em Niterói. Tá, vamos lá. Aí. Bota mais pra cá assim. Você não tem nem ideia. Você está lá curtindo tua família, descansando, amando a Jesus, ouvindo um canto, orando. Você não tem ideia. O diabo lá em cima armando tudo. E você aonde? Descansando. E Deus? Deus assim, ó. Aqui não. Essa casa é minha. Essa família é minha. Aqui você não toca. Aqui você não toca. Quem está ouvindo o que eu estou pregando aqui, ó? Olha para o teu irmão e diga assim, olha, o anjo do Senhor está contigo, irmão. Descansa teu coração. Está aflito porque está com medo de quê? Olha aqui, ó. Deus está contigo. Engraçado que Deus só está com as pessoas que são evangélicas que vão no templo físico, né? Mas Deus não está com o espírita, Deus não está com o macumbeiro, né? Deus não está com o ateu, Deus está somente para as pessoas que vão na igreja evangélica, né? É interessante isso. Levanta sua mão que eu vou declarar isso para você. Olha, Deus vai te defender de coisas que você não consegue nem perceber. Pega essa palavra aí. Então vocês vejam que Deus ele defende somente os evangélicos, ou seja, os evangélicos é um povo exclusivo, que Deus defende, que Deus lança bênção e não maldição, que Deus faz e acontece se a pessoa estiver na igreja evangélica. Então vocês veem, tipo, hoje não bate mais isso, sabe? Eu saindo do sistema e o Pai libertando a gente desse engano, não tem como a gente mais aceitar essas coisas. Porque Yahushua não morreu para dar bênçãos físicas nessa vida temporal, amados. Yahushua morreu para dois propósitos. Ele morreu para nos dar a vida eterna, porque ele é a promessa. Ele morreu para nos libertar do engano da religião e para que nós possamos adorar o Pai em espírito e em verdade. Não foi para a pessoa ir no templo físico para receber bênçãos físicas. Mas vocês vejam que os evangélicos têm isso, né? A bênção exclusiva é deles. Ou seja, aí todo mundo aqui recebe. Cada um recebe o seu. Se a pessoa não tem uma casa, mora de aluguel, eu recebo, Deus vai me dar minha casa. Se a pessoa quer um carro, eu recebo, Deus vai me dar um carro. Né? Mas por quê? Porque eles falam, né? Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, né? Só que a Escritura está bem clara. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Somos mais que vencedores em todas as coisas. E com as coisas, eles falam em todas as coisas. Então, em todas as coisas somos mais que vencedores. Então, eu sou mais que vencedor. Eu posso ter um carro, eu posso ter uma boa faculdade, eu posso ter um bom casamento, eu posso ter isso, eu posso ter aquilo. Mas em Romanos 8, quando a gente lê, a gente vê que em todas essas coisas, ou seja, na tribulação, na perseguição, na angústia, na fome, na nudez, na espada, na morte, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ah, mas isso eles não vão falar, né? Porque o povo exclusivo que vai no templo físico, numa religião, eles são mais que vencedores para receber bênçãos físicas, que é isso aqui que ensina, que é um outro evangelho, que na verdade é uma outra promessa, que não é a promessa que Yahushua nos fez, que é a vida eterna. Porque Yahushua é a promessa. E qual é a promessa? A vida eterna. Mas isso eles não vão falar. Eles vão falar das promessas físicas. Bênçãos físicas, que vocês viram bem, que ele mudou. Né? As bênçãos espirituais que o apóstolo estava falando nas regiões celestiais, ele mudou para todas as bênçãos, ou seja, bênçãos físicas. E agora ele está falando de palavras de bênçãos, 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 só bênçãos, mas para quem? Para aqueles que vão no templo físico, na religião evangélica. Entende? Então são coisas que hoje não entram mais na minha cabeça. Vamos continuar. Coisa que você não consegue nem perceber que estão armando. Deus vai te defender. Deus vai te proteger. O povo não tinha nem noção. Você está vendo o que eu estou dizendo aqui? O povo não tinha nem noção de que Balaque e Balaão estão lá em cima armando um. Eles estão vivendo a vida. E Deus está lá defendendo. Deus está protegendo. Deus está livrando. Irmão, quantas coisas a gente nunca soube. Esse Rio de Janeiro que a gente está vivendo, quantas balas já desviaram do teu carro e você nem levantou a mão para agradecer ainda aí, cara. Quanto assalto Deus já te livrou. Quanta morte Deus já livrou da tua família. Quem está vendo que eu estou pregando? Quem tem motivo para agradecer a Deus aqui?
Quem tem motivo para agradecer? Olha aí, tua família unida ainda aí, ó. Vocês vejam que ele está falando quantas mortes Deus já livrou da tua família, quantos assaltos. Vocês vejam que é tudo físico. E Yahweh nos livra, sim. Mas ele não fala assim, que Yahweh nos livrou da religião, nos livrou da maldição da lei, que é a religião. Isso ele não fala. Ele fala coisas físicas, não fala coisas do espírito. Vocês vejam que até agora ele não está falando nada do espírito, está falando tudo físico. Olha Deus segurando a tua casa, sustentando a tua família, sustentando Satanás, fazendo de tudo para quebrar essa aliança. Ei, quem está ouvindo o que eu estou pregando? Mas Deus te defende até daquilo que você não percebe. Por que Deus faz isso, pastor? Porque Deus não dorme, irmão. Por que Deus faz isso? Porque Deus não dorme. Irmão, eu oro isso por isso aqui essa noite. Olha, tem gente que não estava dormindo, vai voltar a dormir. Porque quem tem que ficar acordado não sou eu e você. Quem fica acordado é Deus te protegendo, te defendendo, te guardando. Você vai descansar. Então vocês vejam que quem fica acordado é Deus. Deus tem que te proteger, tem que te guardar. Ou seja, eles botam Deus como empregado. Tá? Se você for fiel na religião, Deus ele tem que te guardar, ele tem que te proteger, né? Como o Edir Macedo mesmo ensina, né? Os pastores a falar com as pessoas que você tem que botar Deus na parede, tem que botar Deus, olha, eu fui fiel a ti, eu me sacrifiquei, então você tem que fazer, você tem que dar, você tem que... Ou seja, eles botam Deus aqui como empregado, ou seja, não, isso é serviço de Deus, Deus ele tem que te servir, porque afinal de contas, não é Deus que tem que ser adorado em espírito e em verdade aqui. Tá? Você tem que adorar no físico e esse Deus que habita aqui tem que te defender, tem que te ajudar, tem que te abençoar, tem que te dar carro, tem que te dar a casa. E não é isso que está na escritura. Entende? E Yahweh, ele nos guarda sim, ele nos guarda como? Ele nos guarda nos dando o ar para respirar, nos dando mais um dia de vida, nos dando sol, nos dando a chuva, nos dando alimento. Porque se a gente tem alimento, frutas, verduras, sei quem é que faz, é Yahweh. Entende? Então vocês vejam que ele está falando de Deus tem que te defender, mas tipo, que Deus não dorme, que ele que vai te defender, mas a impressão que eu tenho é que ele está falando que Deus é empregado aqui, que tem que fazer. Mas tem que fazer por quê? Que Deus te defende. Porque você é fiel no dízimo nas ofertas aqui. Entende? Então, uma coisa que foge totalmente da escritura. Porque a escritura é bem clara. A escritura diz que ele não é servido por mãos de homem. O verdadeiro Deus, Yahweh, que é espírito, ele não é servido por mãos de homens. Então, eu estou totalmente diferente. Mas aqui ele fala que Deus, ele te guarda, ou seja, ele não dorme, ele te guarda, ele te defende. Mas defende a quem? Defende aquele que é fiel. E quem é fiel? É aquele que vai no templo físico e dá dízimos e ofertas. Esse é fiel, que toma ceia, que se batiza, que leva pessoas para a igreja, é ser fiel. Então, esse sendo fiel, Deus vai abençoar. Entende? Então, vocês vejam que está totalmente fora do que está na escritura. Vamos continuar. Salmo 121. Declaro essa palavra para você. Elevo os meus olhos para o monte e pergunto: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que eu tropece. O meu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dorme. Vamos ler comigo, vai. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. Versículo 5, vai. O Senhor é o meu protetor, como sombra me protege, e Ele está à minha direita. Versículo 6, nem a lua. Versículo 7. Então vamos lá, vamos ler aqui versículo 6, Salmo 121, né, que ele leu. Aí, vocês vejam que ele leu o salmo todo. Por quê? Porque é um salmo que levanta a pessoa. Mas quando é um versículo que fala das bênçãos espirituais, ele não lê todo. Vocês vejam bem.
Como é que são as coisas? Então vamos lá. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Tá? Então aí ele lê, por quê? Porque aí interessa a ele, porque tá falando só de bênçãos, aí ele lê, mas as bênçãos espirituais que está escrito em Efésios 3:3, Efésios 1, versículo 3, ele não lê tudo. Por quê? Porque está falando de bênçãos espirituais. Ele quer entender ao povo que está falando de bênçãos físicas, de bênçãos materiais. Então vamos lá. Versículo 8: o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora para todo sempre. Obrigado, Jesus. Me ajuda a pregar isso. Escolhe alguém bonito perto de você e diga assim: você dorme. Fala para ele. Mas Deus não dorme. Você descansa, mas Deus não para. Deus não para. A palavra de Deus chega ao ponto de dizer assim, ó, olha aqui para mim. A palavra de Deus chega ao ponto de dizer assim, ó: eu velo para cumprir a minha palavra. Quem já segurou vela aqui? Não precisa levantar a mão. Danilo está aí? Ministério número 1 na vida do nosso irmão. O homem de Deus. Ó, vamos lá. Eu velo para cumprir. Eu já fui muito segurador de vela, irmão. Eu sei que Deus está falando. Fica perto, olhar tudo. O que está fazendo? Estou vendo. Vou mandar para a mamãe. Olha Deus, ó. Eu velo para cumprir minha palavra. Eu protejo, eu guardo, para que aquilo que saiu da minha boca se cumpra. Eu velo para cumprir minha palavra. Vamos ver onde está escrito. Peraí, eu velo para cumprir minha palavra. Ai, ai. Vamos lá. Jeremias 1. Tá, Jeremias 1:12, né? Vamos lá, Jeremias 1:12. Disse-me o Senhor: ouviste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Agora vamos ler aqui para ver o que Jeremias está falando aqui, o que Yahweh está falando pelo profeta Jeremias. Vamos lá. Palavra de Jeremias, filho de Ilquia, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Tá. Ó, palavras de Jeremias. Jeremias foi quem? Foi o profeta. Filho de Ilquias. Filho de Ilquias, quem foi Ilquias? Foi pai de Jeremias. Um dos sacerdotes que estava em Anatote, que era o sacerdote Ilquias, que era pai de Jeremias. Certo? Na terra de Benjamim. Ele estava na terra de Benjamim. Ele não era benjamita, ele estava na terra de Benjamim, ele era de Judá. Por quê? Porque os sacerdotes e os profetas eram da tribo de Judá. Tá certo? Então ele estava na terra de Jeremias, ao qual veio a palavra do Senhor. Ele estava na terra de Benjamim, desculpa, ele estava na terra de Benjamim, ao qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano décimo de Edequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a palavra a mim do Senhor, dizendo: antes que se formasse no ventre te conheci, e antes que saíste da madre te purifiquei, as nações te dei por profeta. Está falando isso para quem? Para Jeremias, né? Então disse eu: Senhor, isso está falando para Jeremias, tá?
Então disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: Não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou minha boca e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Veja, o Senhor está falando isso para quem? Para Jeremias. Olha, ponho-te nestes dias sobre as nações e sobre os reinos para arrancares e para derrubares e para destruires e para arruinares e também para edificares e para plantares. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: Que é que vês, Jeremias? E eu disse: Vejo uma vara de amendoeira. Veja, este Jeremias foi o mesmo que em Apócrifo está falando que ele chegou para o rei Zedequias, né? E falou que o rei Ezequias, e falou que o filho dele, né, iria matar o próprio Jeremias. Ai, eu esqueci o nome do filho dele, gente. Que o filho dele ia se rebelar contra o Senhor e iria matar o rei, o profeta Jeremias, iria matar como cerrando ele ao meio. Eu esqueci o nome do filho do Ezequias, certo? Esqueci o nome dele. Está nos apócrifos, não está na Bíblia. Então esse profeta Jeremias, ele foi morto como? Cerrado ao meio. Cerrado ao meio, amados. Então vocês vejam bem. Vamos lá. Olha, ponham-me neste dia sobre as nações e sobre os reinos para arrancar. Ah, tá. Aqui, vamos aqui. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: Que é que vê, Jeremias? Eu disse: Vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Olha, e Arthur está falando: Eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Tá certo? Mas qual é a palavra que ele vela? Vamos lá, vamos ver aqui, pela minha palavra. E veio a minha palavra do Senhor segunda vez, dizendo: Que é que vês? E eu disse: Vejo uma panela a ferver, cuja face está para o lado do norte. E disse-me o Senhor: Do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da palavra. Porque eis que eu convoco todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão, e cada um porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. E eu pronunciarei contra eles os meus juízos, e por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram e queimaram incenso a Deus estranho, e se curvaram diante das obras de suas mãos. Pois tu cinges os teus lombos, e levanta-te, e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, para que eu não te envergonhe diante deles. Porque eis que hoje te ponho por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muro de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes, e contra todo o povo da terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Veja, eu zelo, aqui o que ele está falando: eu zelo pela tua palavra, pela minha palavra. Veja. Onde é que está escrito agora, amados? Eu zelo pela minha palavra. 12, eu acho que é. Olha. E disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. O que é essa palavra que ele vela para cumprir? Foi a promessa. Que a promessa é Yahushua. Ele cumpriu, ele enviou Yahushua. Mas aqui o Felipe Valadão vai falar: vela pela minha palavra para cumprir. Essa palavra para cumprir que ele está falando não é a vinda de Yahushua, da promessa que é a vida eterna, mas a promessa que ele está falando aqui, o velar para cumprir, é te abençoar fisicamente, te abençoar dando carro, dando casa, te abençoar financeiramente. É isso que ele está falando. Não está falando do velar pela palavra para cumprir, e que Yahweh cumpriu, que é enviar a promessa que é Yahushua. Não é isso que ele está falando aqui. E sendo que o velar pela palavra que ele está falando é enviar
a palavra que é Yahushua, velar pela palavra para cumprir que é a promessa que é Yahushua. Vamos continuar aqui. Deus protege, Deus te guarda. Você é abençoado, irmão. Não tem uma maldição do cão do inferno que possa ter poder, a não ser. Toda legalidade é fruto de uma permissão, a não ser que a gente permita. E aí uma legalidade terrível. Agora preste atenção outra coisa que eu acho lindo. Esse texto aqui é muito forte. Aí o profeta, o rei e o profeta começam a discussão. Mas como assim? Como é que pode? O que está acontecendo? Aí olha o que o profeta diz para o rei. Balaão diz para Balaque assim, olha, versículo 21. Nenhuma desgraça se viu em Jacó, e nenhum sofrimento em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com eles. O brado de aclamação do rei está no meio deles. A minha versão corrigida diz assim: não se viu iniquidade em Israel, nem se contemplou maldade em Jacó. A minha pergunta para você: tinha maldade ou não tinha no meio do povo? Sim ou não, gente? Tinha iniquidade no meio do povo, sim ou não? Lembra que esse aí é o mesmo povo que Deus não permitiu que entrasse na terra prometida, de tão perverso, pilantra, sem vergonha que era. Tinha iniquidade no meio do povo, sim ou não? Tinha maldade, sim ou não? Mas não foi isso que Deus viu. Volta o texto aí, bota o texto aí. Deixa o texto aí. Tem maldade, tem iniquidade, mas Deus não recompensou o que viu. Deus recompensou o que eles eram. Ei, aprende uma coisa, irmão. Deus não te recompensa pelo que você faz. Deus te recompensa pelo que você é. Alguém tem motivo para levantar a mão e dizer obrigado, Jesus? Porque se fosse por obras eu estava lascado. Alguém levante a mão e agradeça a Deus por isso aqui. Então, olha, se fosse por obras eu estava lascado. Que obras? Obras da religião. Mas não é por obra da religião, é por obras... É pela fé em Yahushua, não é por obra, mas é pela fé em Yahushua. Mas ele fala, se fosse por obra eu estava lascado, mas é obra da religião. Mas ele aqui está falando, se fosse por obras, mas as pessoas aqui fazem as obras da religião. Contrário do que está na escritura. Porque Yahushua reprova, e reprovou e reprova as obras da religião. Tá certo? Ele não está em obra da religião. Para a gente ser salvo, nós somos salvos mediante a fé em Yahushua, não por obras. Tá certo? Mas nós somos justificados pelas boas obras. Quais são as boas obras? As boas obras do amor ao próximo. É assim que está na escritura. Olha o que o profeta disse, olha, é o Deus deles, esse aí é o povo dele, é o povo de Deus. O brado do rei está lá no meio deles. Esse aí é o povo dele. É isso que Davi entendeu. Por isso que Davi é conhecido como homem segundo o coração de Deus. É exatamente isso que Davi entende. Davi no Salmo... Veja, Davi é um homem segundo o coração de Deus. Qual Deus? Deus Terron. Porque Davi matava muitos. Vocês vejam que Saul, ele teve inveja de Davi, por quê? Porque o povo cantava, Davi matou milhares, Davi matou 10 milhares. E Davi adorava a Terron, porque ele foi enganado. Então os salmos dele, ele fazia salmos para Yahweh, sim, mas ele também fazia salmos para Terron. Tanto é verdade que a gente já leu, né, em vídeos passados, Salmo 18, que Davi descreve Terron, que é o dragão. Vamos continuar. 3 diz assim, olha, o Senhor é compassivo, versículo 8 a 10. O Senhor é compassivo. Vamos lá, vamos ver aqui, peraí. É isso que Davi entendeu. Por isso que Davi é conhecido como homem segundo o coração de Deus. É exatamente isso que Davi entende. Davi no Salmo 103 diz assim, olha, o Senhor é compassivo, versículo 8 a 10. O Senhor é compassivo. Veja, Salmo 103. Então, os salmos de Davi, amados, a gente tem que ler, não só ler os versículos
isolado, mas ler tudo para a gente saber de quem que ele está falando. Tá? Vamos ver aqui de quem que Davi está falando. Porque Davi, ele também adorou, né? Ele também falou salmos, olha, eu mostro aqui para vocês de novo, ó. Vamos ver se aqui agora dá. Salmos 18. Agora voltou a funcionar, ó. Veja bem, se esse aqui é Yahweh que ele está louvando, vocês vejam bem. Eu te amo, ó Senhor, minha força. Tem até uma música que cantava assim: eu te amo, ó Senhor, força minha, porque tu és minha rocha e a minha cidadela, e o meu libertador, o meu Deus em quem confio, o meu refúgio, o meu rochedo, o meu refúgio. Tu és o meu escudo, a minha fortaleza. Eu não sei se vocês lembram dessa música, mas olha quem é o Deus que está sendo adorado nessa música. Veja bem. Eu te amo, Senhor, minha força. O Senhor é minha rocha, minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, estou salvo dos meus inimigos. As cordas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me surpreenderam. As cordas do Sheol me envolveram, os laços da morte me alcançaram. Na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu minha voz, meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. A terra tremeu e agitou-se, e os fundamentos dos montes se abalaram, estremeceram, porque ele se irou. Das suas narinas, olha aqui o Deus que ele está descrevendo. E sendo que na escritura diz que ninguém viu a Yahweh, somente o Filho que o viu. Ninguém viu a Yahweh, somente o Filho que está no seio do Pai, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez revelar. Somente o Filho que foi enviado de Yahweh, que viu a Yahweh, mas ninguém. Então vocês vejam bem, olha aqui. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saíram brasas vivas e fogo consumidor. Ele abriu os céus e desceu, nuvens escuras estavam sob os seus pés. A gente viu que Yahweh é luz e nele não há treva nenhuma. Aqui está dizendo que nuvens escuras estavam sob os seus pés. Montou um querubim e voou, deslizando sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu esconderijo, das escuras nuvens, cheias de água, o abrigo que o envolvia. Com o fulgor da sua presença, as nuvens se desfizeram em granizos e raios. Quando dos céus trovejou, o Senhor ressoou a voz do Altíssimo. Atirou suas flechas e dispersou os inimigos, com seus raios os derrotou. Vocês vejam aqui, ó. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saíram brasas vivas e fogo consumidor. Quem é esse? O dragão. O dragão que está escrito aqui é Apocalipse, olha. Apocalipse, acho que é 19, 13. Eu acho que é. Não, esse aqui é a palavra que é Yahushua. Está vestido com manto tingido de sangue, seu nome é a palavra de Yahweh. Está falando de Yahushua. Então é Apocalipse 12. Vamos lá. 12. Olha, o grande dragão foi lançado fora. Que é o dragão? Esse que Davi viu. Das suas narinas saiu fumaça, da sua boca fogo consumidor, brasas e consumidor. Ou seja, não é o dragão que Davi viu? Que é o dragão. A grande serpente foi lançada fora. Ele é a antiga serpente, chamado Diabo ou Satanás, que é Terron, que engana o mundo todo. Engana todo mundo como? Se passando pelo verdadeiro Deus em todas as religiões. Então vocês vejam que Davi viu o Terron. Agora vamos ver aqui qual é o Deus que Davi aqui está bem dizendo, se é Terron ou se é Yahweh. Porque ele foi enganado por Terron.
Bendiz a minha alma, Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma, Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta sua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos, fez conhecidos os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso ao Senhor, longânimo em grande benignidade. Longânimo e grande benignidade. Não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande sua misericórdia para os que o temem. Assim como está longe o oriente do ocidente, assim afaste de nós as suas transgressões. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daquele que o teme. Pois ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Quanto ao homem, seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim floresce, passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não será mais conhecido. Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade e até a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam sua aliança e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprir. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo a voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais os seus beneplácitos, ou seja, o que ele estabeleceu, né? O que ele autorizou. Bendizei o Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, Senhor. Aqui Davi está louvando a Yahweh, né? Então vamos ver aqui o que o Felipe vai falar sobre esse salmo para a gente encerrar, porque já passou de 30 minutos. Vamos ler comigo, vai. O Senhor é compassivo, Ele é misericordioso, Ele é paciente, Ele é cheio de amor. Não acusa sem cessar, não fica ressentido para sempre. Versículo 10. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas. Eu não sei você, mas dá vontade de levantar a mão e ficar só cantando aqui agora, só agradecendo a Ele, dizendo: Deus, obrigado. Me ajuda a pregar de novo. Sacode alguém e diga assim: Deus sabe o que você faz. Fala para ele: Deus sabe o que você fez no verão passado. Então vocês veem, dá vontade de levantar a mão, tudo físico. Tudo físico. Ele está falando tudo físico, não está falando nada no espírito. Amados, então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, dê um like. Compartilhe para que outros possam ter acesso à verdade. Se inscreva no canal para receber notificações do YouTube, tá certo? E acione o sininho das notificações, com todas as notificações. Que a luz carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.